Olá, meus amigos do Dislexia Club, aqui é o Pipo falando. Estamos em mais uma entrevista com disléxicos de sucesso, onde eu trago aqui histórias de disléxicos de diferentes áreas para vocês, meus amigos disléxicos, poderem se inspirar. Aqui eu vou trazer a história, conversar um pouco com a Camila, a primeira arquiteta disléxica das nossas entrevistas. Ela é, até anotei aqui, pessoal, porque disléxico aqui não vai conseguir decorar isso. Ela é de Ji-Paraná, Rondônia. Camila, longe, hein? Camila, me conta um pouco de você, Camila. O que você faz hoje? Eu sou arquiteta, né? Eu sou arquiteta, sou formada há 5 anos e trabalho na construção civil já vai há 10 anos aí. Mais de 10, né? Eu tenho mais de 10 anos de canteiro de obra. Você também é empreendedora, você tem seu próprio escritório, certo? Eu tenho meu próprio escritório no centro da cidade, né? Foi muito ralado, mas consegui. Há quanto tempo você montou seu próprio escritório? Desde quando me formei. Eu tenho escritório, praticamente antes de me formar, eu já estava montando escritório. Porque antes de me formar, eu já prestava consultoria, né? Não como profissional arquiteta, mas eu trabalhava para terceirizar para outras construtoras já. Maravilha, maravilha. E, Camila, você é disléxica, você estava comentando comigo, você é disléxica e, além disso, tem TDAH. Quando que você descobriu? Quando eu descobri? No final da faculdade. Maravilha. E como é que, na sua infância, ensino médio, nos estudos, você já sentia, antes de descobrir alguma dificuldade, você sentia que você tinha era mais lenta para guardar as matérias, para estudar? Como é que foi a sua infância com relação à escola? Totalmente, assim, sabe, eu tive muita dificuldade, tanto em ensino fundamental, ensino médio, né, só que assim, o meu pai, né, eu falo assim que ele foi um grande motivador, porque ele nem ouvia falar a palavra dislexia, né, tanto é que na fase adulta aqui na nossa região, quase ninguém, foi difícil eu conseguir um profissional que quisesse conversar comigo, tentar achar um diagnóstico, né, então assim, meu pai nem ouvia falar disso, então ninguém, era uma palavra desconhecida no nosso planeta, né, dislexia. E aí eu tinha muita dificuldade, principalmente nas matérias humanas. Meu pai é um matemático, né? Então, assim, ele sempre motivou, desde de criança, dos 3 anos, já começou a ensinar xadrez pra gente, Sokomô, joguinhos de lógica, né? Tanto é que meu raciocínio lógico é 100%. Entendi, que maravilha. Hã? Que maravilha. Só que em português, matérias, né, histórica. Eu lembro uma vez que eu tirei 10 em redação. Uau! Na redação em casa, meu pai pegou aquela redação e ficou revoltado. Porque estava faltando um monte de palavra, um monte de letra, estava tudo errado. E como que eu tirei 10? E ele ficou revoltadíssimo. Foi lá na escola tirar satisfação. Por que eu tinha tirado 10 numa redação escrita errada daquele jeito? E na época, professora, eu não sei, como eu sempre fui muito comunicativa, né? Isso é uma coisa que eu tinha, graças, me ajudou muito, foi muito a favor, né, no meu desenvolvimento. A professora falou para ele, Laerte, a gente está analisando o desenvolver da história, que ela tem uma criatividade bacana, a gente não está olhando gramática, a gente não está olhando o erro ortográfico. Então, por isso que ela tirou 10. Né? Então, assim, ela questionou isso. Mas isso não era sempre, né? Então, assim, eu falo que teve matérias que os professores me passaram, sabe? Eles chegaram e falaram assim, tem que passar, coitada, porque, tipo, não pode, a menina sabe a matéria, tanto é que em sala de aula eu normalmente não tenho um caderno. E aí tinha que ter, preguiçosa, não escreve. Eu fiz uma faculdade inteira sem ter um caderno. Né? Eu não levava caderno para a faculdade. Quando precisava alguma coisa, eu pegava uma folha de alguém emprestada e escrevia ali mesmo. Então, assim, eu não levava, não escrevia, porque eu desenvolvi um medo muito grande de escrever, né? Por conta das pessoas rirem lá na infância e tal. Então, assim, até o meu nome, se chegar alguém perto de mim na hora que eu estiver escrevendo, eu escrevo Camila, escrevo Silvi, né, normalmente eu como as letras mesmo, tipo, vai rápido, não tem jeito, né? E então, assim,
foi bem complicada essa fase estudantil de escola, até chegar no meu ensino médio, que eu começou aquela fase, o terceirão, tem que passar, tem que não sei o que lá, e minhas matérias eram medianas, minhas notas eram medianas nas matérias teóricas, né? Em compensação, exatas sempre foram muito boas. E aí, quando eu no ensino médio... Nessa fase de escola, ensino médio, alguma matéria que você não gostava ou que você não entendia muito, como é que você fazia para você poder reter aquele conteúdo? Você se sentava com alguém, estudava com alguém diferente, você via vídeo na internet? Como é que eram as formas que você fazia para se virar para aquele conteúdo entrar na cachola? Então, eu nunca fui, eu falo assim, o termo nerd, né, que os outros falam, eu nunca fui a nerd da sala, mas eu só andei com eles. Maravilha. Então, eu colava neles, entendeu? Aí chegava na semana de prova, eu marcava da gente se reunir para estudar, só que todo mundo fazia um resumão e eu escutava o resumo de todo mundo. E ali que eu só que quando ia para a prova, era nota baixa, a não ser que fosse objetiva ou que fosse oral, né? Então, eu estudei numa escola, que eu saí de uma escola pública e fui para um ensino particular, eu fiquei em 11 matérias naquele semestre, de uma vez, e aquilo ali me deixou, tipo, super nervosa, né? Só que essa escola, ela tinha um negócio assim, era 10 de prova, 10 de simulado e 10 de trabalho apresentado. Então, no apresentado, eu tirava 10. Você desenrolava? Desenrolava, porque eu sempre tive problema com oral, nunca tive problema. E aí, os professores realmente foram me passando, que eles viram que, tipo assim, que eu sabia a matéria, mas chegava na prova, não ia. Não conseguia passar o que estava aqui para o papel. Não ia. Disso que você me passou, às vezes eu dou umas pausas aqui para pegar ensinos importantes para pontuar para você, meu amigo disléxico que está vendo esse vídeo. Alguns elementos que eu gosto de pontuar nesses papos é que, primeiro, logo cedo seu pai te estimulava de maneiras diferentes. Xadrez ou alguma outra atividade que deixava a mente em movimento. Então você, mamãe e papai que está vendo esse vídeo aí, estimule seu filho logo cedo. Assim como ela jogava xadrez, também tem um tabuleiro de xadrez que está mais ou menos aqui em cima, essa caixinha aqui é um tabuleirinho de xadrez fechado. Também jogo xadrez desde pequeno. E isso também ajuda a estimulação, o pensamento lógico, a não deixar a mente parada. Então, estimule logo cedo. Outro ponto também, meus amigos disléxicos, não tem problema você não ser bom em alguma matéria. O que tem problema é você ficar parado com relação a isso. Assim como a Camila, eu também colava nas pessoas que eram mais inteligentes do que eu, que podiam somar ao meu conhecimento ou poder agregar alguma coisa que eu não sabia. Inclusive, isto também é um princípio muito importante no mundo dos negócios, a gente saber quem são as pessoas que a gente precisa se conectar para poder somar ao nosso negócio. Mas, Camila, antes de chegar ao ponto, para não ficar muito nessa parte da infância, que tem um ponto que eu quero chegar muito interessante como você se desenvolveu como profissional. Como é que você chegou ao ponto de falou, quero ser arquiteta, quero começar na arquitetura? Qual foi o clique que deu na sua cabeça para você falar, é isso? Então, quando eu tinha lá meus 13 anos, meu pai, eu falo que ele tinha um sonho de ser engenheiro, né? Então ele falava um pouquinho de engenharia e tal, e foi quando eu comecei a ter uma proximidade assim, com construção e tal. E aí minha mãe assinava aquelas revistas Casa e Cláudia e tal, e eu olhava aquilo lá e ficava fascinada com aquilo, né? E aí eu comecei a sentir um interesse pela palavra, eu vi a palavra arquitetura ali com 13 anos, aí eu comecei a entender o que era arquiteto. Arquiteto é aquele que desenha a casa. Eu falei, caraca, isso é legal. Porque eu pensava assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu acho, e que todos nós não estamos por acaso aqui, né? Como você, eu sou cristã também. Então, eu acho que a gente tem um motivo para estar aqui na Terra, né? E nossa vida aqui é passageira. Então, assim, eu acho que eu tenho que contribuir em alguma coisa, né? E aí, a arquitetura, eu via isso, eu falava assim, meu Deus, a pessoa vai vir aqui, vai falar os sonhos dela, e eu vou conseguir
realizar o sonho dela, principalmente brasileiro, porque o brasileiro, o sonho brasileiro que é minha casa própria. Casa própria. A brasileira sonha com a casa própria, né? Então, assim, tanto é que minha especialidade é residência, né? Residencial. Então, assim, porque eu queria realizar os sonhos das pessoas, queria que... Tanto é que quando a gente é criança, a gente passa e fala, aquela casa é minha, aquela casa mais bonita, a gente fica discutindo com o amigo, com o irmão, que a casa é nossa, não sabe nem de que é o dono, né? Então, assim, eu via isso, eu falei assim, não, eu quero fazer arquitetura. E aí eu joguei isso na mesa, meu pai ainda, na cultura, engenharia era melhor, né? A minha mãe... Aquela mentalidade. Aquela mentalidade. A minha mãe não sabia nem onde tinha medicina, engenharia e direito. Aquelas três classes. Isso, exatamente. Medicina, engenharia ou direito. A arquitetura não poderia. Né? E aí foi quando eu meti a cara e comecei a estudar, procurar arquitetos, se tinha arquitetos na cidade, para tentar mostrar que a arquitetura era um curso legal, né? Tanto é que no meu ensino médio, a feira de ciências lá, o Interclasse, o meu assunto foi arquitetura. Tinha que ser arquitetura, não tinha como. Eu fiz o grupo inteiro falar sobre arquitetura, né? Então foi daí que eu comecei com esse sonho e essa como que eu falava? Falar só sobre isso, né? Falava só sobre isso. Tanto é que meu sonho, todo mundo queria ganhar sei lá, uma roupa de presente. Eu queria ganhar um escalímetro, porque eu sabia que quem usava escalímetro era arquiteto. Então, na minha cabeça... Eu não faço a menor ideia que seja um escalímetro, mas gostei. Ideia. Eu quero um escalímetro. Olha só, que maravilha, muito bom. Aí, Camila, você se apaixonou logo cedo pela temática, pela arquitetura. Mas, segundo quem não sabe, a Camila tem um vídeo na internet, no Instagram do escritório dela, foi onde eu a conheci, para convidar ela para participar desse bate-papo. Porém, Camila, você não fez o caminho tradicional, terminou o ensino médio e foi para a faculdade. Como é que foi o seu processo de adentrar o meio da arquitetura, de começar a trabalhar no meio da arquitetura? Foi logo depois do ensino médio, passou na faculdade? Como é que você fez? Na verdade, essa era a minha intenção, né? Eu terminei a faculdade, na época eu morava na capital daqui do estado. Eu terminei a faculdade e eu iria para a faculdade de arquitetura, quer dizer, terminei o ensino médio e eu iria para a faculdade de arquitetura, né? E aí, estavam acontecendo muitos problemas pessoais na minha família e meu pai teve que vir para o interior. E no interior não tinha faculdade de arquitetura. Eu era menor, tinha 17 anos, queria que eles me emancipassem de todo jeito, mas ninguém me emancipar, porque eu dei uma doida em mim lá e eu queria fazer arquitetura. E eu falei com meu pai foi à falência, ele não tinha dinheiro nenhum. E aí eu falei, pai, se eu conseguir me manter, me sustentar, conseguir pagar a faculdade, eu posso estudar? Porque era uma escola particular que tinha lá, né? E ele falou, pode, né? Mas beleza, eu fui lá, entrei na faculdade, consegui fazer vestibular, que foi outra barreira, né? Outra barreira foi o vestibular, mas consegui passar por ele. Você sempre fala, Bibu, de algumas coisas que você faz, tipo, a semelhança, né? Tipo, para tentar decorar. Tipo, isso, eu faço muito isso, muito. Tem nome, tudo eu tenho que, né? E para estudar eu fazia dessa forma também. Entrei em cursinho, um monte de coisa e tentei, passei no vestibular. Consegui arrumar um emprego, que eu saí aquele Porto Velho inteiro procurando emprego. E aí eu consegui numa papelaria, consegui um emprego e consegui morar de favor na casa de uma amiga minha. A mãe dela, né, cedeu a casa para mim, nunca ajudei nenhum real nessa casa, elas foram, tipo, mãe mesmo para mim, não adianta, tipo, nunca, financeiramente nunca ajudei elas, pelo contrário, elas me deram muito, assim, e eu fui morar de favor lá. Então, só uma pausa aí. Então, você queria tanto estudar, para conseguir estudar, era curso de arquitetura ainda ou era outro curso? Já era arquitetura. Já era arquitetura. Para conseguir se manter, você foi atrás de um trabalho para conseguir bancar os seus estudos. Isso. Meus amigos, só uma pausa aqui, meus amigos disléxicos, tu tá reclamando o que da vida, meu amigo disléxico? Perceba que essa história, o quanto que é, obviamente, tô brincando, tá, com essa frase. Perceba que alguns pontos. Ela tinha um sonho de realizar, ao invés de ela se ficar parada, não saber para onde ia, falou, vou fazer, mudou de cidade,
arranjou um trabalho e falou, eu vou fazer isso. E saibam de uma coisa, meus amigos disléxicos, uma frase que eu sempre falo, até falei em outras lives, que é, quando o disléxico quer, ele dá um jeito. Quando o disléxico não quer, dá desculpa. Então, meus amigos disléxicos, aquele objetivo que você quer tanto realizar, você está dando um jeito ou você está dando desculpa? Se você está dando desculpa, talvez aquele sonho não te motive tanto assim. Se você quer realmente aquele sonho, saiba que você vai dar um jeito. Voltando aqui agora, você começou a trabalhar no quê? Qual foi seu primeiro trabalho? Na papelaria. Uma papelaria. Numa papelaria. Como você fazia para conciliar o trabalho e os estudos? Então, menino, eu não deu muito tempo de conciliar os dois. E aí eu comecei a trabalhar nessa papelaria, porque era volta às aulas, então muito movimento. Papelaria, volta às aulas é muito movimento. E aí eu consegui, tal, era meu primeiro dia de aula, na segunda-feira, só que estava acontecendo um caos familiar lá no interior, né? E assim, eu estava vendo que eu ia ter que me mudar para o interior se as coisas não melhorassem, né? Não era nem só financeiramente, era familiar mesmo os problemas, né? E aí, eu naquele dia, eu fui no domingo à noite, já sabendo que amanhã, tipo, segunda-feira, seria meu primeiro dia de aula da faculdade tão sonhada. E aí, eu fui para a igreja, na hora que eu voltei, eu dobrei meu joelho junto com uma amiga minha, que eu morava na casa dela, que ela era minha melhor, ainda minha grande amiga, e a gente ajoelhou ali, eu pedi para ela orar junto comigo, e eu falei no íntimo do meu coração com Deus assim, falei, pai, tu conhece o meu coração, tu sabe o meu sonho, né, que eu desejo é que essa faculdade é a faculdade dos meus sonhos, Ji-Paraná não tem ela, mas o senhor sabe que jamais eu vou contra a vontade do meu pai, porque o senhor disse que eu tenho que honrar, obedecer, tal. Então, se for da tua vontade, que eu continue em Porto Velho, fazendo a faculdade dos meus sonhos, que tudo corra bem. Mas se não for, que meu pai mande eu embora. Porque se ele não mandar, eu vou continuar aqui, porque eu estou entendendo que é a vontade do senhor. Pipo. Meia hora depois, veio aquela mensagenzinha do Zap. Menina, volta. Assim, ele deixou eu dormir em paz aquela noite. Quando foi 7 horas da manhã, eu já indo para o trabalho, meu celular toca e era meu pai. Na hora que eu atendi, benção, pai, tudo bom? Ele só falou assim, Camila, Deus te abençoe, eu quero que você vai agora para o seu emprego. Eu falei, estou indo para lá. Peça as contas e vem embora para o Paraná hoje ainda. O Pipo, aquilo ali, para mim, foi tipo, oh, meu Deus, meu sonho está indo embora agora. Respondeu, mas foi aquela paulada. Pá! Isso. Não tem a faculdade de arquitetura em Ji-Paraná. E aí eu arrumei minhas coisas, minha esperança era tanta de ir a Ji-Paraná, resolver e voltar, porque no momento a gente pede a Deus e esquece, né? Mas nem isso fez você desistir do seu sonho. Não, de maneira nenhuma. Porque você voltou para sua cidade e mesmo lá não tendo faculdade de arquitetura, você fez uns corres para dar um jeito de entrar no meio da arquitetura. Isso foi tipo assim, ó, minha mente explodiu quando eu fiquei, como é que foi esse ponto? Mesmo você não sendo arquiteta, você entrar no meio da arquitetura, como é que foi isso? Exatamente. Aí eu voltei para o Paraná, não voltei para Porto Velho igual eu pensava, tal. E aí eu comecei a fazer outras faculdades, comecei a fazer a faculdade de contábeis lá e trabalhava numa boutique, né? Comecei a vender roupa, tal. E aí eu falei, eu não, tipo assim, eu tenho que entrar fazer arquitetura. Como não tinha faculdade de arquitetura, eu fui procurar emprego com arquitetos da cidade, que não tinha muito, tinha uns 3, 4 no máximo. E aí eu saí entregando currículo nesse escritório tudinho e bota na cara, né? Eu desenhava mais ou menos, eu achava que aquilo era projeto, né? E eu falava, não, eu já faço na prancheta, que prancheta? Não tinha muita noção de nada. Mas eu saí entregando tudo e porta na cara, porta na cara. Aí eu falei assim, não, se não estou conseguindo com arquiteto, eu vou conseguir com material de construção. Comecei nos materiais de construção tudinho. E aí, em uma dessas entregações de currículo aí, uma empresa que pega currículos para direcionar para alguns empregos, me chamou e falou, olha, tem uma arquiteta, que ela acabou de ter um segundo filho, ela está, né, precisando de uma secretária para dar uma... Falei, opa, quero, na hora, agora, tipo, né?
Só que para isso... Só uma pausa. Aqui tá que nem o João Kleber. Para. Aqui, um ponto, meus amigos disléxicos, eu quero pegar com esse ponto. Meu amigo disléxico, se você tem o sonho de entrar numa carreira e pensa assim, mas eu não tenho especialização nessa carreira, eu não consigo fazer, eu não tenho formação nisso, desisto do sonho. Meus amigos disléxicos, quem é cara de pau, as portas, mesmo que uma porta se feche, alguma hora abre uma janela. Então, seja cara de pau. Preste atenção. Eu sou um grande defensor da faculdade, mas nada vai te ensinar tanto quanto a prática. A faculdade vai te preparar, mas nada vai te ensinar tanto quanto a prática. Nada. Se você quer entrar na carreira, sei lá, de arquitetura, marketing digital, de lançamento, não importa. O que você quer fazer, cola, dá um jeito de colar com quem já está nesse mercado. Dá um jeito de estar perto para você aprender com aquelas pessoas. Mesmo não sendo, mas Felipe, vai entrar como... Camila entrou como secretária, mas não é muito bem o que eu quero. Dá um jeito de entrar e lá dentro você dá um jeito de mudar. Mas você primeiro tem que dar o primeiro passo, que é estar lá dentro. Camila imagino que levou muitas portadas na cara. Mais uma hora a porta se abriu e ela aproveitou esta oportunidade. Se ela não conseguia, pelos meios da universidade, ela deu um jeito de, antes da universidade, de experienciar o momento da arquitetura. Eu tenho certeza que isso foi muito riquíssimo para ela, inclusive quando mais tarde ela entrou na faculdade, mais tarde, quando ela conseguiu um momento, ela falou, caramba, isso aqui eu já sei, tô manjando, já passei por isso. Mas voltando à história, aí você entrou como secretária dentro do escritório de arquitetura. Como é que foi isso? Como foi estar lá dentro? Foi uma loucura, porque quando eu entrei, aí na entrevista ali, ela perguntou quanto eu pretendia ganhar, e eu falei para ela assim, olha, o que você quiser pagar, porque eu quero aprender, tipo assim, foi a resposta que eu dei. Eu acho que aquilo ali foi o que fez ela me contratar na época. E ali eu comecei realmente a cuidar da vida pessoal, como secretária dela, até a construção, a ponto da gente estar construindo 20 casas ao mesmo tempo, e eu cuidando de tudo. Entendeu? Eu comprando material, eu pagando pedreiro, eu levando material na obra. Chegou um momento, eu aprendi a dirigir nesse escritório. Chegou então você era a secretária peronomútil, você fazia outras coisas. Exatamente. Você tinha outras coisas. E é isso que eu vejo muito hoje, as pessoas falam assim, tá saindo do ramo, sei lá, não tá fazendo o que ela foi contratada, não sei o quê, tá pedindo muito além, mas, gente, o meu trabalho foi mais do que a faculdade. O que eu aprendi naquele escritório não se compara com o que eu aprendi na faculdade, é muito além, entendeu? Eu aprendi muito lá dentro. E outro ponto que você falou, que quando você pretende ganhar, eu falei, tô quase pagando para trabalhar aqui, só faltava você falar isso. Exato. E eu acredito que não foi aquele salário, o primeiro salário que você recebeu. Inclusive, você, meu amigo disléxico que está vendo, nunca o nosso primeiro salário é aquele salário. Um ponto que eu me identifiquei com a história dela, porque hoje, assim como a Camila, eu também tenho meu próprio negócio, eu tenho uma empresa de marketing digital, só que para entrar neste ramo, eu precisava ter experiência de agência, ter experiência de trabalhar com marketing digital. Quando surgiu essa oportunidade para mim, eu dei um passo atrás na carreira, em termos de salário, não em termos profissionais, eu evoluí. Em termos de salário, eu ia ganhar muito menos do que eu já estava trabalhando, que eu já estava ganhando num trabalho. Só que eu ia trabalhar realmente criando campanha para cliente, atendendo cliente, trabalhando no Google, trabalhando com o Facebook, trabalhando com aquilo que eu queria trabalhar. Então, meus amigos disléxicos, não pensem que, às vezes, a gente, sim, em algum momento tem que dar um passinho para trás, que é o estilingue. Você tem que dar aquele puxão para trás, para quando soltar, você ir lá para frente. Como é que foi essa experiência, Camila, no trabalho? Eu tive que dar um pulo para trás também. Eu saí da
tive que trancar a faculdade de contábeis, porque não daria mais para pagar ela, pelo salário que eu iria ganhar nesse escritório, mas eu iria adquirir experiência. Só que assim, eu fiquei 5 anos no escritório, Pipo, e no final eu ganhava o dobro, e mais um pouquinho do que o dobro do que quando eu entrei, entendeu? Então, assim, financeiramente, na hora que eu entrei, realmente deu um baque. Mas no finalzinho eu já estava pagando minha faculdade. Você deu um jeito. Você deu um jeito. Meus amigos disléxicos, vou dar aqui, pegando a ideia da Camila, uma sugestão para vocês. Como crescer na carreira? Vou falar uma palavra em inglês que é chique, mas vou traduzir ela em português. Se chama over-delivering. Over-delivering é entregar mais do que estão esperando de você. Como é que eu mantenho os meus clientes comigo? Over-delivering. Eu entregar mais para os meus clientes que eles estão esperando. Aí quando termina o contrato, eles querem renovar comigo. Tudo da nossa vida é over-delivering. Não espere que o seu chefe... Nossa, eu estou aqui há 5 anos e meu chefe não te dá uma promoção. O seu chefe não é obrigado a te dar uma promoção se você não fizer por onde. Se você não provar que você é tão valioso para o negócio dele, você ganha um salário, meio salário. Você tem que provar que você vale 3 vezes aquilo. Não é o chefe que te paga, que te dá o salário. É você que se torna tão valioso para um negócio que você merece aquele salário. Exatamente. Então, meus amigos disléxicos, às vezes, sim, a gente, para entrar numa empresa, num negócio, num ramo, num segmento que a gente tem sonho, a gente, sim, talvez tem que entrar ganhando menos. Mas a gente não pode... Tem que, por um tempo. Mas a gente tem que o quê? Dar esse over-delivery, fazer mais do que... entregar mais do que os outros, entregar mais do que esperam da gente, fazer mais do que nos mandam fazer. Não pensa que você vai ganhar uma promoção só para trabalhar aquele de 8 às 6, bater o ponto, acabou e ir embora para casa. Faça mais do que esperam de você. Faça mais do que esperam de você. Voltando, nesse tempo que você estava no escritório, o que você... você entrou como sendo secretária, e quando você chegou para sua chefe e fala assim, tem esse projeto aqui para mim, você pega? Pego. Como é que foi esse ser cara de pau para sua chefe? Você ia atrás, corria atrás ou caía para você? Como é que você fazia para pegar esses projetos? Não, na verdade, eu não cheguei a fazer projeto dentro do escritório, não. Né? Porque, não, minto. No finalzinho a gente fez umas parcerias, mas foi bem no finalzinho. Porque o que acontece? Eu não me formei dentro desse escritório, eu já não trabalhava mais lá quando eu me formei, né? Então, assim, essa minha patroa chegou uma etapa da vida dela, ela parou de fazer projeto, de atender cliente, ela começou a construir para ela mesma, né? Então, ela começou, fazia o projeto, ia lá e construía a casa e vendia essa casa. Então, eu trabalhava muito nessa parte da construção. E aí, assim, apareceu, assim, no finalzinho ali, um projeto, não, foram 2 projetos, de uma loja e de uma praça, e aí ela falou assim, Camila, bora, você quer fazer? Porque assim, ela já estava meio que, né? E aí eu fui fazendo e ela do meu lado, tipo, né, me ensinando, me orientando, né? Então, foi as 2 experiências que eu tive de projeto dentro do escritório dela, mas projeto mesmo, eu projetar, não tive. Minha experiência foi mais prática, foi mais canteiro de obra, né? Quando eu saí de lá, que eu comecei a atuar. Hoje, às vezes, a gente fecha uma parceria. Esses dias mesmo, ela atendeu um cliente, porque hoje ela não atua mais, assim, como arquiteta, né? E aí, um cliente muito que ela fizesse o projeto, ela meio que começou, ligou e mandou para mim. Tipo assim, hoje em dia, ela, quando procuram ela manda para mim, porque ela vê uma confiança, né? Porque para indicar o cliente que era dela para a gente, eu acredito que ela veja, né? E aí Pipo, voltando bem aqui no assunto, você está falando sobre o profissional, eu tive uma estagiária no escritório que não evoluía, né? Mas, assim, estagiário, eu falo, esse ano eu estou decidida a não pegar estagiário que queira só cumprindo cartelinha, né? E aí ela estava meio que só cumprindo cartelinha, e aí ela usou um termo de desculpa que me deixou enraivecida, assim, sabe? Ela falou assim, eu sou dislexa. E aí, Pivo, aquilo lá me estressou de um tanto. Aí a outra secretária que trabalha comigo, né? Ela
pegou e falou assim, mas a Camila também é, você sabia? Né? Então, assim, gente, é aquele que você falou, quando não quer fazer, usa desculpa, né? Então, isso me irrita de um tanto, quando a pessoa usa a dislexia como desculpa para falar que não é capaz de fazer algo, entendeu? Porque, para mim, isso é um belo de um absurdo, porque tanto é que na faculdade eu falava, nossa, mas você tem sorte de estar trabalhando no escritório, né? Sorte. Sorte. Mas aí, se você puder elencar esse momento que você foi, olha só, cara de pau, foi atrás do emprego na área que você queria, conseguiu entrar lá dentro, o que você pode elencar dos maiores ensinamentos que você aprendeu na sua vida que serviu como se fosse uma faculdade para você? Quais são os maiores ensinamentos que você aprendeu trabalhando antes de estar na faculdade? Sobre ensinam? Sobre arquitetura no seu ramo. Você aprendeu o quê? Nossa, eu aprendi tal coisa e quando eu fui aprender isso na faculdade, caraca, eu já sabia. Quais foram os maiores ensinamentos que a prática te trouxe? A construção, a vivência da construção, porque tanto é que agora eu estou com um projeto, eu estou montando um curso para recém-formados, people. Porque a gente sai da faculdade sem saber documentação para a prefeitura, o cliente pergunta, isso é tanto o arquiteto quanto o engenheiro, pergunta, o que eu preciso para liberar a minha construção? A faculdade não ensina isso. A faculdade não ensina. A faculdade ensina que você tem que fazer o gabarito da obra, mas a faculdade não te ensina realmente conferir esse gabarito. Se o pedreiro falou que aquilo ali é um gabarito, você fala, é legal, porque você não sabe se é ou não de fato um gabarito, entendeu? Sim. Então, a faculdade não te ensina o que é um tubo de verdade. Eles falam conexões, tubo, mas você não conhece. Se você olhar um tubo branco, azul, marrom, que seja, você não sabe para que é cada coisa se você não conhece aquele material, entendeu? Então, isso foi o canteiro de obra que me ensinou. A faculdade não te ensina como que paga um pedreiro que é de 15 dias, mas não é bem 15 dias, entendeu? Isso eu não sabia, por exemplo. Olha só, não é mesmo? Entendeu? A faculdade não te ensina que a quinzena do pedreiro não é 15 dias, entendeu? Então, assim, tem muito... A quinzena não é 15 dias? Depois eu que sou disléxico. A quinzena que não é 15 dias. Depois eu uma que não é 7 dias. Olha só que coisa. Não, mas não é porque, de fato, seriam 15 dias. Só que, assim, por exemplo, se a construção começa numa segunda-feira, o pedreiro ele vai receber, deveria ser na próxima segunda, né? Mas não é, ele recebe na sexta. Então, vai passar uma semana, na próxima sexta vai receber. Se você contar em dias, não dá 15, entendeu? Então, assim, a quinzena do pedreiro se conta dessa forma. Então, é muita coisa. Por exemplo, muita coisa em construção é contada por metro. O pedreiro fala, eu cobro tantos um metro. Só que em um muro de fachada, por exemplo, a faculdade não te ensina que aonde tem um buraco é contado como metro, por mais que ele não vai sentar tijolo. Por quê? Porque ele tem um requadro e aquilo ali custa tempo e trabalho para o pedreiro. Então, assim, muita coisa. Diferenciar a bitola de um ferro. A faculdade não te ensina isso. Entendeu? A faculdade ensina... Você, meu amigo arquiteto que está vendo aí, se você sabe a diferença do que da bitola de onde? Do ferro. Você que sabe a diferença da bitola e do ferro, escreve aqui nos comentários a diferença da bitola e do ferro. Escreve aí, comenta aí, vamos ver. Ela ensina números, mas não te ensina a olhar para ela e perceber essa diferença, entendeu? Então, essas coisas, a faculdade te ensina muita teoria, mas não te ensina a prática, realmente, conhecer o material. Por exemplo, a faculdade vai te ensinar a colocar lá no projeto que ali tem uma torneira para água. Mas se você olhando, você vai saber se aquela conexão está correta, onde está a torneira, não sei, mas muitas de vocês que estão assistindo aí devem perceber que às vezes está vazando aquela água na sua torneira, porque o que foi colocado ali foi colocado errado. E a faculdade não ensina isso, só ensina que ali tem que ter um joelho, mas não fala qual joelho, como que ele tem que ser, que cor que ele é, entendeu? Então, assim, é muita coisa que a prática me ensinou e que a faculdade não ensina, entendeu? E aí a gente sai da faculdade sem saber, literalmente. Mas aí voltando, vamos ir até aos estudos da faculdade. Você ficou quanto tempo nesse escritório, trabalhando com arquiteta? 5 anos. 5 anos. Depois você ainda não estava na faculdade ainda, você não tinha entrado já estava. Já estava.
Como é que foi para você, que você fez o caminho inverso? Entrou no mercado e depois foi para a faculdade. Como é que foi esse voltar para a faculdade? E a gente sabe que faculdade de arquitetura não é uma faculdade lá das mais baratas que tem, nem aqui em São Paulo, acho que faculdade de arquitetura de tudo que eles passam, que tudo não é uma das mais baratas que tem. Como é que você conseguiu conciliar tudo? Como é que foi para você entrar na faculdade? Como é que foi viver esse processo? Então, Pipo, lá vai mais uma historinha. Quando eu surgiu a faculdade de arquitetura, que era a única faculdade que tinha aqui particular, de Paraná e tal, e surgiu a faculdade de arquitetura, e era a mesma faculdade que eu tinha trancado contábeis. E aí surgiu ali dentro de um ano, mais ou menos, que eu já estava nesse escritório, surgiu a faculdade de arquitetura. Aí eu fui correndo que dava para fazer transferência, como meu vestibular era próximo, dava para fazer transferência. Quando eu fui fazer a transferência para a arquitetura, e aqui não era grade fechada, essa faculdade, era por matéria, então eu falei assim, bom, o meu salário não é muito, eu pego uma matéria, e aí eu consigo ir fazendo ela, né, eu faço uma hoje, uma daqui, sei lá, 10 anos depois eu me formo, mas eu me formo. E aí eu fui, só que quando eu cheguei na faculdade, eu estava trancada, dizendo que estava com uma dívida lá, horrenda. Na época eram 5 mil reais, eu ganhava nem 500 reais. E aí, assim, eu falei assim, gente, eu vou pagar isso como? Ganhando salário mínimo. Porque disse que essa dívida era de quando eu era criança, que tinha estudado lá na quinta série. Que, de fato, era aqueles centros educacionais que você entra desde pequenininho e pode sair com pós-graduação. Você fica lá diretão, não é? Isso, exatamente. E aí aconteceu esse fato e eu fui atrás de tentar parcelar, pagar. Meu pai não tinha mais recibo, né? Uhum. Até porque não tinha. Mais de 9 anos, onde quem tem recibo? Vai guardar recibo mais 9 anos. Semana passada você joga coisa fora, imagina 9 anos. Acha o seu recibo, acha o seu pagamento da conta de luz do mês passado, acha? Acha. Meu amigo disléxico, você acha? Comenta aqui embaixo. Achei minha conta. Vai, comenta aí embaixo. Imagina de Mas aí, Camila, anos. como é que você fez para ainda você não desistir do seu sonho? Porque parece que, meu amigo disléxico, você que na primeira portada na cara, você que desiste, entendeu? Você que pensa, nossa, aconteceu tal coisa, você que não é para mim, nossa, as portas se fecharam para mim, isso aqui não é para mim. Meu amigo disléxico, não pense que, sei lá qual é a fé que você tem, eu sou cristão assim como a Camila, não pense assim, tipo, a portada na cara quer dizer que Deus ou o universo quer dizer que não é para eu fazer. Já parou para pensar que às vezes a portada na cara é para testar a sua persistência? Para nós cristãos testar a sua fé? Você quer mesmo? Vai, quero ver se você quer mesmo. Vai, quero ver se você quer mesmo. Você quer mesmo? Vai, quero ver se você quer mesmo. Mas aí, como é que foi você resolver esse imbróglio financeiro? Então, aí eu fui atrás do tesoureiro, tal, que me levou ao diretor da faculdade. Quando chegou no diretor, eu expliquei para ele a situação, que era a faculdade do meu sonho, que era a única universidade que tinha essa faculdade na cidade. E eu falei assim, olha, a dívida não é minha, mas eu não disponho a pagar, porque quem fez essa dívida foi meu pai. E eu estava com os papéis na mão dos meus documentos, e ele puxou da minha mão, bateu na mesa e falou assim, qual é o nome que está escrito aqui? Eu falei, é o meu. Ele falou assim, então a dívida é sua. Eu falei, fato, eu que estudei, não estou me negando a pagar, eu só gostaria que o senhor parcelasse para mim, porque hoje eu ganho um salário mínimo. Devo, não nego, pago quando puder. Parcela para mim, eu faço uma matéria e vou pagando, né? Que seja meu salário inteiro comprometido nisso, não tem problema. Meu marido se vira com a conta de casa, eu como e ele paga. Muito bom. E aí o diretor da universidade virou para mim e quando eu falei, ele falou assim, olha, ou você paga essa dívida hoje, dá um cheque calção aqui, paga hoje, ou você pega a sua transferência e vai para outra universidade, porque aqui não tem como estudar dessa forma. Eu falei, o senhor não está entendendo, meu sonho é fazer arquitetura. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, infelizmente, nem todo mundo pode realizar os seus sonhos. E aí, quando o diretor, não era outra pessoa, era o diretor da universidade, me falou isso, eu peguei aqueles papéis todinhos e fui chorar muito, né? E aí, assim, chorei, mas não desisti.
E continuei, porque a única faculdade que tinha era aquela mesmo. Passou-se ali, quando eu voltei, contei para minha patroa na época, muito recém, que eu trabalhava naquele escritório, não tinha muito tempo, né? A mãe da minha patroa, não sei, né, assim, o que ela viu em mim, mas eu acho que ela ficou comovida com a história, assinou um cheque no valor da minha dívida e me entregou para me pagar a dívida. E ela falou assim, por falta de pagamento, você não vai deixar de realizar, nós não vamos deixar de ter uma arquiteta. Foi isso que ela falou. Por falta de pagamento, nós não vamos deixar de ter uma arquiteta. E aí foi outro choro de emoção, mas não dava mais tempo, porque meu último dia tinha sido o dia anterior, né, da transferência, não adiantaria mais nada aquele cheque naquele momento. E aí eu agradeci também, nossa, fiquei muito... E aí eu falei, cara, não é hora de parar. Tem alguém aí que acredita tanto no meu potencial e tá, né, bancando para mim ser concorrente, de certa forma, da própria filha, né? E aí eu peguei e continuei, e passei mais 6 meses ali, perdi aquele semestre. 6 meses depois, mudou a tesouraria, diretoria não, mas a tesouraria mudou. E aí eu e meu esposo foi lá, tentou negociar e parcelamos a dívida que antes não tinha como. Foi parcelada e aí passamos mais 1 ano pagando essa dívida. Paguei essa dívida e aí 1 ano e meio depois, porque já foram meio passado, mais 1 ano pagando, 1 ano e meio depois, já de faculdade de arquitetura, eu ingressei na faculdade de arquitetura. E eu me cobrei muito, tá, Pipo? Porque, assim, como para mim foi tão suado, eu não aceitava ficar de recuperação, substituição, essas coisas. E para mim foi muito difícil isso na faculdade, porque eu trabalhava das 8 às 6 da tarde e o meu trabalho era muito longe de casa. Então, eu almoçava no trabalho e ficava por lá. Então, eu trabalhava sem horário de almoço até às 6 horas. E aí, como era tudo muito longe, a casa, a faculdade, tudo, às vezes, na grande maioria das vezes, eu já ia direto do trabalho para a faculdade, né? Então, da faculdade, eu voltava para casa. Aí eu ia limpar a casa, fazer janta, fazer o que tinha que fazer e estudar. E aí eu cansei de levantar da frente do meu computador, das coisas, para tomar banho para voltar para o trabalho. Então, assim, eu varava a noite estudando porque não tinha outro horário, né? Não tinha outro tempo para me estudar. Era esse ou era esse, né? E a faculdade de arquitetura me ajudou muito porque tem pouca prova teórica, né? Escrita. A grande maioria é apresentação e projeto. E, Camila, pegando aí esse gancho aqui da universidade, muitas pessoas pensam assim, que desde quando eu montei o Dyslexia Club em 2014, inclusive o Dyslexia Club, você, meu amigo Dyslexia, que não sabe, o Dyslexia Club surgiu como o meu projeto de TCC da faculdade. Uma coisa que me perguntam bastante no blog é: Pipo, como é que você terminou a faculdade? Como é que você se deu bem na faculdade? Como é que você conseguiu ter êxito na faculdade? Sendo muito honesto, pessoal, não tem segredo, não tem glamour. A vida é menos glamour e mais ação. Menos glamour, menos se mostrar para os outros no Instagram e mais bastidores ralando. Assim como a Camila teve, ou é faz ou é faz. Eu, na faculdade de publicidade, eu consegui um estágio logo cedo, também no começo do semestre, comecei a estagiar numa TV universitária, era assistente de produção, levava cabo aqui para lá, para aqui para o outro, e é bem engraçado o disléxico fazendo isso, porque às vezes eu pegava o cabo errado. Mas eu acordava, minha aula era tarde, eu acordava todo dia 5 horas da manhã para poder estudar, ler o material, porque no começo era muito teórico, e sabe como o disléxico lendo teoria é uma desgraça, que é. E não tinha desculpa, não tinha o que não fazer. Ou eu fazia ou eu fazia. Então, meus amigos disléxicos, a questão é, entrem em movimento. Antes, o nosso corpo vai tentar nos sabotar. Muitas vezes a nossa mente vai tentar nos sabotar. Fala assim, será que você consegue? Será que você dá conta? Antes mesmo da gente tentar. O problema do disléxico, muitas vezes, não é somente dificuldade de leitura e escrita. A dificuldade do disléxico é também medo de errar antes mesmo de tentar. Exato. Quando a gente se coloca em movimento fazendo alguma coisa, você pensa assim, caraca,
Era disso que eu estava com medo? Era disso aí? Era esse o rolê? Então, muitas vezes, a gente cria um bicho-papão de uma situação, mas o bicho-papão está aqui, ó, na nossa cabeça. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, não é tão... É trabalhoso, é penoso, mas você vai ver que depois, no final do processo, valeu a pena. Meus amigos disléxicos, uma coisa, quando eu digo menos glamour e mais ação, a Camila vai entender. A gente sabe que vida universitária, às vezes é festinha, é farra, esse tipo de coisa. E eu quero te fazer uma pergunta para você, meu amigo disléxico que está vendo esse vídeo. Que profissional você quer ser? Eu não era, além também de ter uma linha mais cristã, evangélica, obviamente não era do cara da balada, mas uma lição importante que eu quero pegar, que não é o tio crente que está falando isso, é uma questão profissional. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer estar junto dos caras da balada, junto dos caras da bebedeira, ou junto dos profissionais? Você quer ser tratado como profissional ou como o jovem adolescente consequente? Se você quer ser um profissional, haja como profissional. Se você quer ser alguém acima da média, haja como alguém acima da média. Você quer ser tratado como alguém acima da média, haja como alguém acima da média. E isso não é você sendo de, mas eu sou disléxico. E daí? Camila, faz sentido isso que eu tô falando? Totalmente. Nossa Deus, eu digo assim, a faculdade, as pessoas às vezes romantizam, né? Igual você está falando, romantiza tudo. E não é isso. A gente rala pra caramba para conseguir o que a gente quer. A gente rala muito para conseguir um diploma. Sabe quando eu pensei em desistir? Eu pensei em desistir uma vez. No nono período. No meu último ano da faculdade foi quando eu resolvi, falei assim, vou parar. Cansei. Meu bendito TCC1. E aí sempre eu tive que fazer uma monografia do caramba. E eu falei, e agora? E eu escolhi um tema que não existia, né? Porque assim, gosto de inovar, aí quis inventar um tema que não existia. E quando veio as regras do TCC, eu descobri que eu tinha que ter 10 referências nacionais, 10 referências internacionais. Eu falei, ferrou, não vem? Não existe? Nossa. Isso, só que eu não sei, eu acho que um pouco foi da família, nunca me deixou desistir, sempre me falou assim, você é capaz, você consegue, você não desiste. Eu lembro um livro que meu pai me deu, que é eu quero, eu posso e eu vou conseguir, entendeu? E eu escrevi essa frase, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. E aí eu coloquei isso sempre na minha vida. E aí, quando eu vi que o meu tema estava difícil e estava chegando perto da entrega e eu tinha 10 páginas feitas, minhas amigas da faculdade, várias pessoas sentaram comigo mesmo e falou, Camila, não é questão de não conseguir. É que seu tema é difícil mesmo. Para com isso, para de se martirizar aí, desiste e muda de tema. Eu falei, eu não aceito que eu não consigo. Eu não aceito que eu não consigo. E aí eu vi um professor falando para mim bem assim, Camila, vocês, na sua faculdade só existe livro de arquitetura? Eu falei, caraca, verdade, porque o meu tema era um ponto de apoio para caminhoneiros, né? E não era um ponto de apoio desses normalzinho que a gente tinha, não. O meu ponto de apoio era para o caminhoneiro vir, deixar um caminhão na oficina e ele poder descansar, comer, abastecer, falar com a família pelo Wi-Fi, ir numa academia, tipo, tudo, posto de saúde, médico, porque um caminhoneiro ele não tem como ser atendido por um médico, porque o caminhão não pode andar dentro da cidade. Então, se ele fica doente, faz o quê? Né? E aí, então, meu ponto de apoio era uma estrutura muito grande, não existia. E eu falei, caraca, eu preciso colocar texto aqui dentro, o que eu faço? E aí eu comecei a procurar referências na área da saúde. O que acontece de acidente de caminhoneiro que usa muito rebite? E aí comecei a provar que tinha que ter a necessidade de um ponto de apoio, né? E usei referências de postos mesmo de combustível. E aí eu consegui, tipo, dentro de uma semana, escrever mais de 100 páginas de TCC. Só que, tudo errado, né? Aí eu tinha uma amiga que ama ler, e lê muito bem, corrige muito bem, que ela lia o meu TCC quase todo dia. Eu escrevia uma página, mandava para ela, ela relia, corrigia e mandava de volta. Então, assim, ela passou, eu falo que ela fez o TCC junto comigo, sabe? Ela estava uns 3 semestres atrás de mim, e ela
ela era uma senhora até, e ela me ajudou muito, assim, na leitura do meu TCC, né? E na organização, depois eu pedi uma ajuda de um professor mesmo para organizar ali a parte de organização do TCC. E eu consegui passar com o meu TCC com 9,5, porque eu entreguei 5 minutos atrasado, então me tiraram meio ponto do TCC. Ai, tá certo. Maravilha, maravilha. É isso aí. Camila, estamos chegando ao final do nosso papo. Você, meu amigo dislexo, escreva aí. Camila, o que você pode falar depois de toda essa sua história? Você realizou seu sonho, você deu um jeito de entrar na faculdade, hoje você tem seu escritório, e não pensa também que empreender, meu amigo disléxico, você está vendo, empreender é glamour. Não pense você, meu amigo disléxico, que empreender, isso aqui 2 empreendedores, a Camila pode falar para você, não pense que empreender você vai trabalhar menos, empreender você não trabalha menos, não pense que empreender você não tem que dar satisfação. Quando você é funcionário, você tem que dar satisfação para o seu chefe. Quando você é o chefe, você tem que dar satisfação para fornecedor, para cliente, para funcionário, para sócio. Então, é muito mais pessoas que dependem de você. Camila, que palavra final você pode dar de sugestão para os disléxicos que estão, e também para os pais dos disléxicos, que estão desacreditados, acham que não conseguem, se veem como incapazes, a vida, as pessoas falaram para eles que eles são burros, indisciplinados, que eles não conseguem. O que você pode falar para eles? Nunca deixe essa palavra entrar na sua cabeça. A incapaz. Ou você não é capaz, você não tem capacidade. Nunca, nunca. Tipo assim, isso é uma palavra, um vocabulário que tem. Já que dislexo tem dificuldade com palavra, tira essa. Você come essa palavra do teu alfabeto, come ela do texto, tipo, tira ela automaticamente. Porque assim, nós somos muito capazes, muito, muito. A gente desenvolve coisas que ninguém mais desenvolve. Porque a gente tem que aprender a se virar. Então, se a gente aprende a se virar, a gente fica muito bom em áreas que ninguém mais é. Entendeu? Às vezes a gente se reconecta em alguma coisa que ninguém mais. Então, assim, entenda uma coisa: dislexo, pais de dislexo. Cara, tu é fera. Tu é top. Porque, assim, tu tá... a minha psicopedagoga, ela fala, vocês são acima da média. Ela fala, vocês são acima da média, vocês são muito bons. Como que vocês conseguem fazer, né? Tipo assim, desenrolar as coisas. Então, assim, é capaz, a gente pode tudo o que a gente quer, né? Assim, o meu escritório, eu comecei do nada, hoje eu já estou aqui no centro da cidade, meus móveis são todos novos, mas eu comecei com uma cozinha velha da minha avó, entendeu? Então, assim, e não foi fácil, não, só que assim, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Não é porque você é disléxico que não é fácil, não é fácil para ninguém, né? Então, assim, é ralo mesmo, todo mundo tem que ralar e não aceita a palavra, não consegue, não é capaz. Uma porta fechou aqui, bate na outra ali. Fechou, não, bate nessa aqui de novo, que de repente ela abre agora, entendeu? Às vezes a pessoa estava no banheiro, entendeu? Então, assim, continue insistindo. Eu costumo dizer assim, o não você já tem, né? Porque se você já está parado, fazendo nada. Então, se você se levantar, você vai fazer alguma coisa. Se você aprendeu um pouquinho hoje você é alguém que já sabe um pouco mais do que ontem. Agora, se você ficar parado, achando que não é capaz, você vai ficar ali estagnado a vida inteira. Entendeu? Então, assim, não aceite ninguém dizer que você não consegue. Porque você é capaz. Você é capaz de, nossa Deus, detonar nesse mundo aí. Né? Assiste aí os 5 vídeos aí de vantagem de ser disléxico, vocês vão ver. Não combinamos essa propaganda. Muito bom, muito bom. Mas é muito legal aquele vídeo. Aquele vídeo eu compartilho com todo mundo. Eu acho show de bola. Que legal. Vocês podem Foi ele que me fez conhecer o seu canal, assim, porque eu não conhecia também. Que legal. Que maravilha, que maravilha. Né? Então, é show, gente. E com esse momento, Camila, e para os pais? O que você pode falar para os pais? Caraca, olha, meu pai ele foi um guerreiro. Eu falo assim, motive seu filho, sabe? Descubra no que ele é muito bom, naquilo que ele é bom e comece a absorver aquilo. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade em escrever, em tal. Meu pai falou assim, minha filha, tu é muito boa em decorar. Decora.
Que boa! Eu não era boa, é porque ele colocou aqui na minha cabeça, eu entendi que eu era boa, então eu me sentia que eu sabia decorar e comecei a decorar. Por exemplo, hoje faço teatro, né? Escrevo peças e tudo. Então, assim, eu tenho mania de mudar, lógico, o roteiro na hora de apresentar, mas eu entendi que eu era boa naquilo. Então, eu tinha facilidade em falar. Então, meu pai falou assim: minha filha, você tem uma facilidade enorme em entender, compreender, então fala o que você está entendendo. E aí eu falava: então eu sou boa nisso. E estimule seu filho, estimule ele a fazer coisas, sabe? Assim, compre jogos, jogue com ele, estimule brinquedos, jogos, lógica, cores, montar dadinho, montar cor, pegadinha, o que é, sabe? Assim, são coisas lógicas que a gente desenvolve muito essa área da lógica. Eu vejo assim, eu mesmo, essas pegadinhas que o povo faz para pensar, eu resolvo muito rápido, entendeu? Mas desde criança, meu pai ficava, ele me dava livro de porquê, o que é, e aí isso me ajudou muito mesmo. Então, pais, motive seu filho e entenda que ele não é incapaz, né? Ele não é, ele só tem um jeito diferente de aprender, né? Uma forma diferente. E ele é muito bom. No que ele sabe fazer, ele é muito bom. E nos outros ele aprende também. Um pouco mais que a outra pessoa, mas vai também. Eu leio, eu gosto de ler. Eu sou uma que gosta de ler, apesar de demorar muito, mas gosto. Muito bom. Muito bom. Pessoal, vamos ficando por aqui. Camila, muito obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho do seu precioso tempo para contar um pouco da sua história. Tenho certeza que inspirou muita gente. Você, meu amigo disléxico, que viu o vídeo até aqui, escreva aqui embaixo se o vídeo te inspirou de alguma maneira e no que te inspirou, escreva aqui embaixo. E aguardem a próxima entrevista. Muito obrigado, viu, Camila? Obrigado, Pipo. Muito obrigado mesmo por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz. Legal. E é isso, meus amigos. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club. E lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Tchau, tchau.